E a cloroquina? Então, galera, antes de começar esse assunto que é tão polêmico nos dias de hoje, eu gostaria de deixar uma primeira mensagem para vocês. Quando nós estamos falando a respeito de um tratamento para uma doença, a principal coisa que a gente deve pensar é no doente. A gente não tem que estar se preocupando se essa droga vai ou não funcionar em um pensamento político, mas sim em um pensamento de saúde. Não me importa se alguém vai ficar feliz ou chateado por eu usar ou não. O que me importa é se o paciente que está precisando vai ter um resultado positivo com esse remédio. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje não é discussão política, e sim uma discussão científica. Eu vou trazer para vocês dados de uma das medicações que estão sendo testadas, que é a cloroquina, e vocês vão julgar se vocês acham que sim, que vale a pena usar, ou que não, baseado em ciência, ok? Então vamos começar a falar. Primeiro de tudo, o que a gente tem hoje, na verdade, de evidência são puramente 2 artigos voltados para a cloroquina. Voltando um pouquinho para a mensagem anterior, a cloroquina é um dos medicamentos que estão sendo testados, então não quer dizer que se ela não funcionar, nós estamos perdidos. Não, nós temos outras opções que estão também sendo testadas, que também já estão no mercado, mas que precisam saber se são eficientes ou não. Atualmente, nós temos 2 artigos publicados com ensaios clínicos voltados para a cloroquina. Eu vou tentar falar um pouquinho dos resultados principais que eles encontraram, separadamente. O primeiro artigo foi o que foi desenvolvido aí no Brasil, lá no estado de Amazonas, em que eles contaram com aproximadamente 81 pacientes. A ideia desse artigo inicial era comparar 2 doses diferentes de cloroquina, as altas doses de cloroquina e baixas doses de cloroquina. Então, eles dividiram 81 pacientes em 2 grandes grupos e eles aplicaram os 2 tratamentos. Lógico que todos os pacientes, eles também estavam passando por um tratamento de base, que é corriqueiro no tratamento da Covid-19. O que eles queriam saber é se eles aplicassem baixas doses de cloroquina ou altas doses de cloroquina, se isso repercutiria melhor na qualidade de vida desse paciente, na recuperação desse paciente, se diminuiria as taxas de letalidade, ou seja, as taxas de morte decorrentes do Covid-19. Esse artigo ele teve bastantes problemas metodológicos e por isso foi visto por algumas pessoas como um artigo não tão bom. Mas ele traz uma resposta para a gente bastante interessante. Por que ele se tornou um artigo não tão bom e não tão bem visto pela ciência? Primeiro porque ele teve um tamanho de amostra considerado pequeno, então que não pode ser extrapolado para a população em geral, e infelizmente ele precisou parar no meio do seu processo. Por quê? No grupo que eles aplicaram altas doses de hidroxicloroquina, eles verificaram que a taxa de letalidade estava aumentando, que esses pacientes estavam apresentando diversos efeitos colaterais. E então, por recomendação do comitê ético, eles tiveram que interromper o grupo que fez altas doses de cloroquina e passar todo mundo a receber baixas doses de cloroquina. Então, o principal resultado desse estudo é que os pacientes eles não recomendam o uso de altas doses de hidroxicloroquina para os pacientes que estão em estado grave na UTI ou internados em um hospital. A grande mensagem que esse artigo quer trazer para a gente é que, ao administrar doses altas de hidroxicloroquina, os pacientes acabam sendo mais susceptíveis a efeitos adversos e não diminui a taxa de letalidade. Voltando para um outro artigo que foi um pouco melhor em termos metodológicos de elaboração, esse artigo ele queria testar se o uso da cloroquina era legal, era eficiente ou não para os pacientes com Covid-19. Então, nesse estudo, eles testaram 2 grupos diferentes. Um grupo que foi aplicado a cloroquina e um grupo que não foi aplicado a cloroquina, que se manteve o tratamento que eles chamam de tratamento convencional para o Covid-19 atualmente, como, por exemplo, usando a azitromicina, que tem sido bastante falado. O que os autores perceberam nesse estudo é que eu dar cloroquina para o meu paciente não vai mudar em nada o resultado do tratamento dele se eu continuar fazendo um tratamento usual. Então, os pacientes, eles não apresentaram diferença em relação à melhora clínica, ou seja, 85% dos pacientes que usaram a cloroquina e 82% dos pacientes que não usaram cloroquina tiveram a reversão do vírus, ou seja, tiveram SARS-CoV-2 negativado antes dos 28 dias. Então, tanto faz eu usar ou eu não usar a cloroquina. O grande problema desse artigo foi que eles verificaram que os pacientes que usaram cloroquina tiveram mais efeitos adversos comparados aos pacientes que não usaram. Aproximadamente 30% do grupo que usou cloroquina teve efeitos adversos e apenas 10% do outro grupo teve efeitos adversos. Entretanto,
esses efeitos adversos nos chamam a atenção. A maioria deles foi voltado para alguma alteração gastrointestinal, bem representada então pela presença da diarreia, mas o grande risco desse paciente são algumas alterações cardíacas, voltadas especialmente para o aumento na chance de se desenvolver algum tipo de arritmia. Então, os autores, eles concluem que não há evidência suficiente e positiva para que se continue fazendo o uso da hidroxicloroquina. E vale ressaltar que esses autores fizeram essa avaliação em pacientes que tinham leves a moderados sintomas de Covid-19. Então, a grande mensagem disso tudo é: a gente não tem evidência de que a cloroquina funciona e o que a gente sabe hoje é que ela não é diferente de um cuidado usual, mas que a gente tem mais chance de ter efeitos adversos ao usar a cloroquina. Mas eu quero ressaltar para vocês que ainda hoje nós não temos um tratamento que seja específico e excelente para o Covid-19, baseado pela ciência. E hoje a experiência clínica do médico vale muito diante da decisão de usar ou não cloroquina, usar ou não azitromicina, usar ou não qualquer medicamento que seja indicado para os pacientes que estão internados, ok? Que fica essa mensagem para vocês e até o próximo.